Bom, pessoal, saudações, Dorival Moraes aqui. Mais uma vez, nós vamos iniciar uma aula da disciplina de nutrição de ruminantes do programa de pós-graduação em ciência animal e pastagem da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. A nossa aula hoje será intitulada de microbiologia e fermentação ruminal. Devido à extensão desse assunto, nós faremos essa aula dividida em dois momentos, tá ok? Então, só para esclarecer para vocês, apenas assistir às aulas não vai adiantar muito. Então, recomendo que, junto com essas aulas, vocês também recorram aos livros textos que estão descritos na bibliografia da disciplina, disponível na sala de aula virtual, e não deixe também de acessar outros materiais, como os artigos de atualização que eu deixei disponível para vocês. Bem, dentro do assunto de microbiologia, especificamente fermentação animal, o que nos chama a atenção é justamente a complexidade do sistema ecológico que ocorre dentro do pré-estômago dos ruminantes, né? Então, alguns números ajudam a gente exemplificar como ocorre qual é a dimensão desse sistema ecológico, quais são as dimensões das interações que ocorrem entre esses micro-organismos, e é de fato extremamente surpreendente. De antemão, o que é importante que fique claro para todos aqui? A população microbiana residente no rumen retículo dos animais ruminantes, ela é essencial para que esses animais consigam aproveitar os carboidratos fibrosos da alimentação. Que são esses carboidratos fibrosos? Celulose, hemicelulose e os outros componentes da parede celular minoritários, como pectina e as glucanas. Bem, o que é importante pontuar aqui? Os mamíferos eles não possuem enzimas hidrolíticas capazes de quebrar esses carboidratos, de modo que é necessário a associação com micro-organismos para que isso se processe. Daí o sistema simbiótico ser extremamente relevante. Bem, a população residente de micro-organismos no ambiente ruminal compreende majoritariamente bactérias, mas também nós temos protozoários, fungos e até mesmo vírus, tá? Então as bactérias são de longe a maior parte dos micro-organismos no ambiente ruminal, tem a maior diversidade ecológica, são mais de 200 espécies microbianas, sendo que pouco mais de 8 a 10 são de fato extremamente recorrentes e importantes para o desenvolvimento dos animais ruminantes. Essas espécies microbianas elas são encontradas em uma grande quantidade, daí os números, né? 10 elevado a 10 ou 10 elevado a 11 unidades formadoras de colônia por grama de conteúdo, então é uma quantidade imensa de micro-organismo. E aí as bactérias são seguidas de perto pelos protozoários e posteriormente os fungos. Um ponto importante aqui é que o conhecimento sobre essas bactérias, esses protozoários e esses fungos, ele só foi possível depois do advento da microbiologia óptica, e mais importante que isso também, a probabilidade de nós estabelecermos meios de cultura em anaerobiose, que é exatamente uma dificuldade ainda hoje no ambiente ruminal. Bem, de que tipo são essas bactérias? Normalmente elas são em formato esférico ou no formato de bacilos, certo? Cocos ou bacilos. Essas bactérias elas podem ser como características gram-positivas ou gram-negativas, e aí vai depender das cepas, do tipo de microorganismo, tá? Esses microorganismos eles sobrevivem no ambiente ruminal. O ambiente ruminal é um ecossistema aberto, isso quer dizer que existe fluxo, né, de matéria e energia, entrada e saída dessa matéria e energia e constante renovação, daí a necessidade dessas bactérias permanecerem dentro desse ambiente ruminal constantemente renovando, né? E o principal mecanismo que ocorre para a geração de energia dentro do ambiente ruminal é o processo de fermentação, associado também com os processos de respiração anaeróbica. Tá? Então é importante esclarecer aqui uma diferença clara entre o que é fermentação e o que é a respiração anaeróbica. A respiração anaeróbica frequentemente ela está associada a substratos inorgânicos como aceptores finais de elétrons. Tá? Enquanto que a fermentação ela está associada a substratos orgânicos como aceptores finais de elétrons. Então, o que é que são esses elétrons? Né? O que é esse aceptor final?
para todo o processo energético que ocorre dentro da célula microbiana, carece de haver um fluxo de elétrons. A energia deixar um local e partir para outro local, e esse fluxo de elétrons frequentemente gera um potencial de ação responsável pela geração de energia. Então, esse aceptor final de elétrons que eu falei anteriormente serve justamente para gerar esse fluxo de energia. No caso dos animais ruminantes, e mais especificamente das populações microbianas que coexistem no ambiente ruminal, as relações microbianas de bioconversão são basicamente de fermentação, de característica de fermentação. Então, quais são as características do ambiente ruminal? E prestem atenção aqui, porque essas características do ambiente ruminal, elas vão dizer muito para nós das estratégias ecológicas de sobrevivência desses micro-organismos neste ambiente ruminal, e mais ainda, da forma como esses micro-organismos desenvolveram essa simbiose e mantêm até hoje. Tá? Então, em termos de gases, a maior parte dos gases presentes no ambiente ruminal são dióxido de carbono, seguido pelo metano. Atenção aí ao metano, tá? Um gás associado ao efeito estufa. O metano frequentemente é gerado por um grupo microbiano chamado de metanógenas ou metanogênicas. Tá? Essa população microbiana ela é essencial para a condição de saúde do ambiente ruminal, e elas também produzem como produto final o metano, que é eructado e jogado para a atmosfera e pode comprometer a atmosfera com o aquecimento global. Tá? Em relação à produção de ácidos graxos voláteis, né? Ácidos graxos voláteis, ácidos graxos de cadeia curta, ácidos orgânicos, então esses são os principais subprodutos do metabolismo microbiano. Frequentemente, quando as bactérias presentes no rumen, elas processam carboidratos e elas processam proteínas, os carboidratos, o principal substrato, quando elas processam carboidratos, o principal produto gerado durante esse processo são os ácidos graxos voláteis. Os ácidos graxos voláteis podem ser de 2 até 8 átomos, mais ou menos, chamado como ácidos graxos voláteis, mas os principais são o acetato, 2 carbonos, o propionato, 3 carbonos, o butirato, 4 carbonos. E acetato proporcionalmente, seja em dietas de forragem, né, ricas em forragem, seja em dietas ricas em grãos, parece ser o ácido graxo volátil mais presente, e o butirato, o ácido graxo em menor concentração. O propionato ele varia bastante entre dietas ricas em grãos e farelos e dietas ricas em volumosos. Bem, como eu falei, esses micro-organismos ruminais eles podem processar os carboidratos, mas também podem processar proteínas. Durante o processamento de proteínas, além do subproduto de ácidos graxos voláteis, eles também podem gerar uma quantidade relativamente elevada de amônia, uma espécie química, né, derivada do grupo químico dos aminoácidos. Então, esses aminoácidos eles são deaminados e essa amônia é jogada no ambiente ruminal, aparecendo aqui como condições de 2 a 12 milimol por ml de amônia. A quantidade de amônia no ambiente ruminal ela pode inclusive ser utilizada por ter alta correlação com a quantidade de amônia na corrente sanguínea, e essa por sua vez alta correlação com a quantidade de amônia presente no leite dos animais produtores de leite. Essa amônia ela pode ser utilizada inclusive como um indicador de eficiência de metabolismo, de relação carbono-nitrogênio e por aí vai no caso de animais ruminantes. Voltando lá para a nossa câmara fermentativa, voltando para o ambiente ruminal, quais são as características gerais do ambiente ruminal e por que é importante que nós conheçamos essas características gerais? Como eu falei, é importante que nós tenhamos uma noção dessas características para entender de fato quais são as estratégias que os micro-organismos utilizam para sobreviver nesse meio. Então, a primeira informação mais importante é que o ambiente ruminal é um ambiente anaeróbio, ou seja, com a pressão de oxigênio extremamente baixa ou, em muitas condições, até ausente. Então, a maior parte das estratégias bioquímicas utilizadas pelos micro-organismos estão associadas a sobreviver em um ambiente onde eu não tenho oxigênio, ou seja, não dá para eu fazer ou utilizar o oxigênio como aceptor final de elétrons, receptor dos elétrons durante o processo de fluxo eletrônico.
tudo bem? Outras características importantes, além da anaerobiose, né, que aí é traduzida pelo potencial redutor do rumen, que está em menos 350 a menos 400 milivolts, o que nós temos também é um pH circulando aí por volta de 6,4, 6,8, tá? Então esse pH ele influencia bastante a atividade microbiana, uma vez que as enzimas dos micro-organismos possuem pontos ótimos de atividade. Então, se nós tivermos um pH adequado, nós vamos ter uma máxima atividade daquele maquinário enzimático que está sendo utilizado pelo micro-organismo. Se esse pH não for adequado para aquela determinada cepa ou consórcio microbiano, o que nós vamos ter é comprometimento desse maquinário enzimático. Além da temperatura, que é normalmente uma temperatura de homeostase com o hospedeiro, nós também vamos ter informações com relação à osmolaridade e teor de matéria seca do meio. O que é importante que nós fixemos aqui? Que a presença de as condições de pH do ambiente ruminal, bem como as condições de osmolaridade, né, desse potencial redutor, elas são determinantes de que tipo de estratégia os micro-organismos irão utilizar para sobreviver nesse ambiente ruminal. Então, daqui para frente, não esqueçam, nós estamos dentro de um ambiente com baixa pressão de oxigênio, virtualmente indisponível para os micro-organismos ruminais. Então, por não ter oxigênio, eles vão ter que utilizar como aceptores finais de elétrons outras moléculas inorgânicas ou orgânicas, tá? Na maior parte das vezes são moléculas orgânicas, aí daí o termo fermentação. E o pH, as condições de pH, elas vão influenciar também nas estratégias que esses micro-organismos irão utilizar, uma vez que a concentração de hidrogênio, né, o potencial hidrogeniônico, que é o que quer dizer o pH, determina, por exemplo, se o micro-organismo vai estar confortável dentro do ambiente ruminal ou se ele vai ter que gastar energia para manter o seu protoplasma num pH neutro. Tá? Então, o pH, existe um pH externo no rumen do animal, existe um pH dentro da célula microbiana. Então, se o pH for muito discrepante entre o pH externo, a célula microbiana e dentro do micro-organismo, o micro-organismo vai começar a trabalhar justamente para equilibrar, para manter um equilíbrio químico, impedir a entrada de íons de hidrogênio, impedir a acidificação do seu protoplasma e falência de seus sistemas. Bem, onde é que estão esses micro-organismos, tá? Onde é que eles se distribuem? Existe uma distribuição bastante heterogênea dos micro-organismos ruminais, desde a parede do ambiente ruminal, também uma quantidade de micro-organismos está presente no líquido, tá? Disperso no líquido, e a maior parte dos micro-organismos estão aderidos a partículas. Então, se nós pararmos para verificar, a maior parte dos micro-organismos estão aderidos firmemente a partículas que circulam no ambiente ruminal. Isso aí gira em torno de 70% a 80% de toda a biomassa microbiana. Essa aderência à partícula, ela dá uma noção para a gente que uma das estratégias, ou a principal estratégia dos micro-organismos, é justamente aderir às partículas e metabolizar essas partículas, né? Então, uma vez que ocorre a aderência, esses micro-organismos vão começar a trabalhar. Isso não quer dizer que não existam micro-organismos em outros locais, como é o caso dos micro-organismos associados às paredes do rumen, que frequentemente recebem ureia da corrente sanguínea e o oxigênio, né? Então, alguns micro-organismos são facultativos, e nós também temos aqueles micro-organismos livres no líquido ruminal. Esses micro-organismos, especificamente os livres no líquido ruminal, eles estão associados, por exemplo, com a rápida colonização do material que chega no ambiente ruminal. Então, o material recém-ingerido vai ser misturado por aquelas misturas, né? aquelas movimentos de mistura provenientes do movimento primário, e aí com certeza vai ser irrigado com o líquido ruminal, e dentro desse líquido ruminal ele vai ser inoculado por essas populações microbianas que estão no líquido. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a ecologia microbiana, ou seja, como os micro-organismos se comportam, é necessário que a gente lembre um pouco o que é uma bactéria. É óbvio que vocês já lembram, né, que as bactérias eles são indivíduos ou organismos procariotos extremamente ancestrais. Esses micro-organismos, essas bactérias, frequentemente elas não tem carioteca, não tem membrana que recubra o material
DNA desse material, então o material está solto no protoplasma. A maior parte dessas bactérias também tem poucas organelas, né? Entre elas, por exemplo, bactérias não possuem as mitocôndrias, tá? Então, responsáveis pelos processos de geração de energia. Então, essas bactérias, elas, no caso do ambiente ruminal, elas podem ser gram-positivas ou gram-negativas, isso terá uma implicação sobre a ecologia desses micro-organismos, mas mais importante que isso, tá? Essas bactérias, elas têm um padrão específico. Todo e qualquer micro-organismo dentro do ambiente ruminal, ele quer colonizar, gerar energia e crescer. Tá? Então ele quer o que é que significa crescimento no ambiente ruminal? Crescimento no ambiente ruminal significa exatamente a facilidade que esse micro-organismo tem de se dividir. Tá? Então, se vocês olham agora nesse gráfico aí, o que vocês vão ver é que está circulado de vermelho é uma fase que nós chamamos de exponencial ou log. Pois bem, se as bactérias tiverem fluxo ilimitado de nutrientes, não tiver nenhum fator nutricional, não tiver nenhum nutriente limitante, elas vão crescer indefinidamente. Uma bactéria gera duas, duas gera quatro, quatro gera 8 e assim sucessivamente, tá? Escala exponencial. Isso é muito relevante se você levar em consideração, por exemplo, que no caso das bactérias ruminais, elas demoram de 20 minutos a 2 horas para poderem o seu intervalo de geração. Para uma bactéria, uma célula microbiana gerar outra célula microbiana, tá? Então essas bactérias no ambiente ruminal, elas são extremamente adaptadas a essa ausência de oxigênio. E a implicação da ausência de oxigênio nesses micro-organismos está relacionada justamente nas estratégias de obtenção de energia, o principal substrato relacionado com o crescimento microbiano. Tudo bem? Então, aqui nós estamos vendo um gráfico, né, que explica a dinâmica do crescimento microbiano. O que nós temos inicialmente é uma fase lag, né? Essa fase lag aí é justamente a fase de colonização. Micro-organismos, bactérias, né? Elas colonizam a matéria orgânica. Primeiro elas se associam a essa matéria orgânica por ligações fracas, por alguns lipídios, algumas proteínas, algumas interações fracas, né? Posteriormente dessas interações fracas, elas evoluem para interações mais consistentes, e aí sim, a partir da perspectiva do micro-organismo, gerando adesinas, né? E aí está muito bem estabelecido, por exemplo, o celulossoma, que é uma estrutura bioquímica relacionada pela adesão do micro-organismo na partícula de forragem que tem a celulose. E aí esse processo de aderência, ele demora um tempo até que haja aderência e o micro-organismo consiga, depois da aderência, consiga crescer, se reproduzir. Então todo esse momento de aderência do micro-organismo até que o micro-organismo comece a crescer exponencialmente, se reproduzir, nós chamamos de fase lag. Essa fase lag, ela é diferente dependendo das condições do ambiente ruminal, dependendo do tipo de forragem, dependendo do tipo de micro-organismo, inclusive até da presença de aditivos dentro do ambiente ruminal. Tá? Depois nós temos a fase log. Essa fase log, ela vai ser também influenciada por esses fatores que eu acabei de falar, mas ela também ocorre de forma mais aguda em determinadas populações microbianas do que outras. Isso tem a ver justamente com o tipo de substrato e com o tipo de enzimas da população microbiana. Tá? Depois dessa fase log, aí nós temos a fase estacionária, em que o número de células que nascem é similar ao número de células que morrem. Tá? A fase log, normalmente, o número de células que nascem é muito superior ao número de células que morrem, né, de células microbianas que nascem é muito superior ao número de células que morrem. E depois dessa fase estacionária, nós temos uma fase de declínio, onde o número de células que morrem é superior ao número de células que nascem. Então, quando é que o micro-organismo entra nessa fase estacionária e entra nessa fase de declínio? É extremamente fácil, né, intuitivo de a gente entender isso aí. Isso acontece basicamente quando o micro-organismo não encontra mais nutrientes que consiga sustentar a sua velocidade de crescimento. Mais uma vez eu falei para vocês que para o micro-organismo crescer, ele precisa de energia, né, para conseguir se dividir, precisa de proteína para conseguir gerar matriz proteica para uma outra bactéria. Então essa bactéria ela vai crescer, normalmente ela se divide, tá? Fissão binária,
é o que normalmente é utilizado por essas bactérias, e uma célula microbiana dá origem a duas. E para isso acontecer, ela vai precisar de energia, ela vai precisar de proteína. Essa energia, essa proteína é limitante para o crescimento microbiano. E aí uma partícula de forragem, na medida que as populações microbianas elas vão crescer em cima daquela partícula de forragem, os nutrientes mais solúveis vão ser rapidamente utilizados, gerados aí na fase log, e o que vai sobrar são nutrientes menos solúveis, que vão demorar mais tempo para serem fermentados. Portanto, a população microbiana tende a diminuir a sua velocidade de crescimento, explicando, no caso, esse gráfico que vocês estão vendo aí. Então, sempre, para fixar para vocês, sempre nós vamos ter uma fase lag, que é uma fase de estabelecimento da população microbiana, e depois nós vamos ter uma fase log, que é uma fase de crescimento exponencial. Essa fase de crescimento exponencial, é óbvio, ela não dura para sempre, e aí os micro-organismos têm um prazo para ocorrer isso aí, todo estabelecimento, etc. Geralmente vai girar em torno aí de 24, 48 horas, 50 horas mais ou menos o tempo de fermentação de um material dentro do ambiente ruminal, se for um material menos solúvel, enquanto que o material mais solúvel, por volta de 2 a 8 horas, já tem desaparecido. Tá? Então, como é que se dá esse processo de instalação das bactérias? Bem, pessoal, antes de a gente falar um pouco sobre essa ecologia microbiana e esse processo de instalação de bactérias, é importante que a gente lembre do seguinte: o material que entra no ambiente ruminal, seja um material proveniente de capins, seja ele fresco ou conservado, ou material proveniente de uma ração concentrada, grãos, farelos, né, e seus subprodutos, esses materiais normalmente eles são polímeros, né, eles são moléculas de grande peso molecular, impossível de a bactéria conseguir colocar para dentro do seu protoplasma. Uma bactériazinha pequenininha, é impossível que ela coloque aquela molécula de alto peso molecular para dentro do seu citoplasma. Então, o que é que vai acontecer? Ela precisa quebrar esse material antes de colocar para dentro do seu citoplasma. Nesse processo, se dá de forma extracelular. Então, as bactérias do ambiente ruminal, elas vão liberar enzimas de forma extracelular após a adesão, tá certo? Então, elas vão aderir à partícula de forragem, primeiro uma adesão mais fraca por forças de Van der Waals, depois uma adesão mais forte utilizando adesinas da própria parede. Uma vez que ela se estabelece a população microbiana, é que se começa a gerar essas enzimas extracelulares. Essas enzimas extracelulares, elas vão quebrar os nutrientes. Então imagina aí uma partícula de forragem, as bactérias gerando essas enzimas extracelulares, essas enzimas extracelulares agindo sobre aquele substrato que a bactéria está aderida, e aí, uma vez que essas enzimas vão agir sobre esse substrato, elas vão gerar nutrientes. Esses nutrientes gerados a partir da ação dessas enzimas, eles vão ser mais simples, menos complexos do que aqueles originais. Então eu falei para vocês que os nutrientes que chegam ao rumen são polímeros, são moléculas de alto peso molecular, e depois da ação extracelular das enzimas microbianas, esses polímeros vão dar origem a dímeros, trímeros ou monômeros, ou seja, moléculas pequenas. As bactérias vão então engolfar, né, colocar para dentro, fagocitar esses monômeros. Então são esses monômeros que são absorvidos por essas bactérias. Um ponto importante aqui é o sistema utilizado para absorção, né, dessas bactérias, ele varia de acordo com o tipo de monômero e com o tipo de micro-organismo. Então, bactérias podem utilizar diferentes estratégias para a absorção de substâncias, existem diferentes sistemas de transporte descritos para aqueles monômeros gerados, e esses diferentes sistemas de transporte descritos variam de acordo com as condições do ambiente ruminal, com as condições do micro-organismo e com as condições, o tipo de alimento. Tá? Então, depois que esse monômero é incorporado na bactéria, no micro-organismo, o que vai acontecer é o processamento por rotas bioquímicas. Nós não vamos falar aqui diretamente sobre essas rotas bioquímicas de forma tão exaustiva, porque nós falaremos disso posteriormente. Tá? Mas essas bactérias frequentemente elas vão oxidar esse material que acabou de ser ingerido, engolfado por ela. Então elas vão oxidar, ou seja, elas vão quebrar e vão tentar gerar energia, retirar a energia química desse material
para que essa energia química retirada desse material recém-absorvido por essa bactéria forneça energia suficiente para que essa bactéria possa crescer e se reproduzir. Então, qual é o objetivo do micro-organismo? Uma vez que ele absorve o nutriente, né, oriundo da ação das enzimas extracelulares, ele vai pegar esse nutriente, vai processar esse nutriente e ele vai gerar energia a partir desse nutriente processado. Tudo bem? Uma vez que esse nutriente é processado e que essa energia é utilizada, essa bactéria ela consegue, além da energia tendo proteína disponível, ela consegue crescer e se reproduzir. Uma vez que ela se reproduz, ocorre a geração de substratos, né? Então a excreção de substratos. Substratos mais importantes, aqueles substratos presentes no ambiente ruminal, os subprodutos, os ácidos graxos voláteis e a amônia. Ácidos graxos voláteis derivados do metabolismo de compostos ricos em carbono e a amônia derivado de compostos nitrogenados. Tá? Então, dinâmica microbiana, estabelecimento da bactéria, depois de estabelecimento, produção de enzimas extracelulares, depois da produção de enzimas extracelulares, a absorção das moléculas mais complexas geradas desse processo de absorção de atividade das enzimas extracelulares e, por último, a produção de subprodutos a partir da metabolização. Então, a bactéria vai metabolizar esse nutriente e vai gerar um subproduto. Além da energia utilizada para crescimento, ela vai gerar um subproduto. Os ruminantes subsistem desses subprodutos. Aqui uma descrição dos materiais utilizados pelos micro-organismos para a absorção de substâncias são diversos, tá? E aqui, como eu falei, a hidrólise da macromolécula, as vias metabólicas utilizadas, né? E aí os produtos finais que são excretados, né? Então, esse produto final, depois de excretado, a gente tem a síntese do composto microbiano, que pode ser a proteína microbiana no corpo de bactéria e também a produção de ácidos graxos voláteis. Pessoal, nós vamos acabar por aqui para depois iniciar uma outra etapa da nossa aula falando especificamente sobre os consórcios ou os grupos microbianos mais encontrados e qual a ação desses grupos microbianos no organismo animal, ok? Então, até daqui a pouco.